E se tudo o que você aprendeu sobre a família de Jesus estivesse incompleto? E se a Bíblia realmente dissesse que ele teve irmãos, mas isso foi interpretado de formas diferentes ao longo da história? Essa pergunta simples, Jesus teve irmãos, é capaz de dividir igrejas, gerar debates acalorados e até abalar a fé de muitas pessoas. Nos evangelhos, há passagens que mencionam nomes específicos: Tiago, José, Simão e Judas. Eles são chamados de irmãos de Jesus. Mas o que essa palavra realmente significa? Irmãos de sangue? Primos? Ou apenas membros próximos da comunidade? Desde os primeiros séculos do cristianismo, teólogos, líderes religiosos e fiéis comuns tentam responder a essa questão. Para alguns, a ideia de Jesus ter irmãos biológicos desafia a crença da virgindade perpétua de Maria. Para outros, negar esses irmãos seria ignorar o texto bíblico. Essa não é apenas uma curiosidade histórica. Essa polêmica toca em tradições profundas, interpretações linguísticas antigas e até disputas entre denominações cristãs que permanecem vivas até hoje. Antes de tirar qualquer conclusão, precisamos voltar no tempo, entender o contexto cultural, o significado das palavras originais e ouvir o que a própria Bíblia realmente diz, sem filtros modernos, sem preconceitos teológicos. Porque, às vezes, uma única palavra pode mudar toda a história. Nos evangelhos, especialmente em Marcos 6:3 e Mateus 13:55-56, encontramos menções diretas. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão entre nós suas irmãs? À primeira vista parece claro. Jesus tinha irmãos e irmãs. Mas a controvérsia surge quando analisamos a palavra usada no original grego, adelphoi. Ela pode significar irmãos de sangue, mas também pode se referir a parentes próximos, primos ou até irmãos espirituais na comunidade judaica da época. Além disso, a tradição cristã antiga, especialmente a Igreja Católica, sempre defendeu a virgindade perpétua de Maria. Para conciliar isso com os textos bíblicos, os teólogos interpretaram que os irmãos seriam primos ou filhos de um casamento anterior de José, o que deixaria Maria como única mãe de Jesus. No entanto, correntes protestantes muitas vezes argumentam que a palavra irmãos deve ser entendida literalmente e que Jesus realmente cresceu com uma família extensa, o que mudaria completamente a visão que temos sobre a vida de Cristo. Essa tensão entre texto literal e tradição gera debates que atravessam séculos e continentes, mostrando como uma simples palavra pode gerar grandes divisões. Para entender melhor essa polêmica, precisamos olhar para os primeiros séculos da Igreja. Escritores cristãos primitivos, como Orígenes e Jerônimo, discutiam com intensidade o significado de irmãos de Jesus. Jerônimo, no século IV, foi um dos principais defensores da ideia de que esses irmãos eram, na verdade, primos. Ele argumentava que, no contexto judaico, o termo poderia se aplicar a parentes próximos e que Maria permaneceu virgem toda a vida. Por outro lado, outros líderes da época questionavam essa interpretação, sugerindo que os textos bíblicos falavam claramente de irmãos de sangue. Essa divergência não ficou apenas entre teólogos. Ela moldou tradições inteiras. Igrejas católicas, ortodoxas e algumas protestantes passaram a adotar interpretações diferentes, que até hoje influenciam doutrinas e celebrações. Mas e se tentarmos analisar os evangelhos de forma direta? Marcos e Mateus citam nomes específicos. Tiago, por exemplo, se tornou líder da igreja em Jerusalém e é identificado explicitamente como irmão de Jesus. Isso reforça para muitos estudiosos a ideia de uma família biológica, enquanto outros continuam a buscar explicações que preservem a virgindade de Maria. E agora eu quero saber sua opinião. Você acha que Jesus teve irmãos de verdade ou que eram apenas parentes próximos? Comente aqui embaixo, porque no próximo vídeo vamos explorar mais provas e interpretações que podem surpreender você. Se olharmos com atenção, os evangelhos fornecem pequenas pistas sobre a família de Jesus, além das menções diretas aos irmãos. Em João 2,12, por exemplo, vemos Jesus visitando Cafarnaum,
com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, indicando que eles participavam de sua vida pública. Tiago, Judas e os outros irmãos aparecem em diferentes contextos, algumas vezes tomando decisões importantes na comunidade cristã primitiva. Isso sugere que eles não eram apenas figurantes, mas pessoas influentes e reconhecidas. Curiosamente, os evangelhos não mencionam detalhes sobre como era a relação de Jesus com esses irmãos durante sua vida, o que deixa espaço para interpretações. Alguns estudiosos afirmam que a ausência de conflitos relatados sugere harmonia, enquanto outros apontam que o silêncio pode indicar uma separação simbólica entre Jesus e sua família, reforçando seu papel único como Messias. Além disso, a tradição oral do cristianismo primitivo antes da canonização dos evangelhos pode ter contribuído para diferentes formas de contar a história da família de Jesus, criando camadas de interpretação que chegariam até nós séculos depois. A questão se torna ainda mais complexa quando consideramos que a Bíblia foi escrita em contextos culturais muito diferentes do nosso, onde termos como irmão ou irmã tinham nuances diferentes. Isso significa que qualquer conclusão precisa ser feita com cuidado, conhecimento histórico e respeito às fontes originais. A Igreja Católica sempre enfatizou que Maria permaneceu virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus, um ponto central da doutrina conhecida como virgindade perpétua. Essa crença levanta a primeira grande polêmica: se Maria não teve outros filhos, como entender os irmãos mencionados nos evangelhos? Para resolver essa aparente contradição, os teólogos católicos defendem algumas interpretações. Primos de Jesus. Os irmãos seriam filhos de parentes próximos de Maria, termo adelphoi, usado para indicar laços familiares próximos, não necessariamente irmãos de sangue. Filhos de José de um casamento anterior. Outra hipótese antiga é que José já teria filhos de uma união anterior, e esses seriam os irmãos de Jesus. Essa defesa teológica é usada desde os primeiros séculos, mas não convence todos. Reformadores e correntes protestantes argumentam que o texto é claro ao chamar essas pessoas de irmãos e irmãs e que tentar reinterpretar seria ignorar a Bíblia literal. Essa diferença de interpretação não é apenas acadêmica. Ela influencia como milhões de cristãos em todo o mundo veem a vida de Jesus e de sua família, além de afetar celebrações religiosas, arte sacra e até a compreensão do papel de Maria na história cristã. O debate mostra que cada palavra nos evangelhos pode carregar significados múltiplos, dependendo do contexto histórico, teológico e linguístico. E a verdade, ela ainda é motivo de intenso debate até hoje. Enquanto a Igreja Católica buscava explicações para preservar a virgindade de Maria, muitas tradições protestantes adotaram uma abordagem mais literal. Para elas, as passagens que mencionam Tiago, José, Simão e Judas como irmãos de Jesus deveriam ser entendidas exatamente como estão escritas: irmãos de sangue. Essa interpretação traz uma visão mais humana e próxima da vida cotidiana de Jesus. Ele teria crescido em uma família grande, compartilhando responsabilidades, aprendizados e experiências com seus irmãos e irmãs. Tiago, inclusive, se tornaria uma figura central na liderança da Igreja de Jerusalém, reforçando que eles tiveram papéis importantes na história do cristianismo primitivo. Outro ponto de debate é que se Jesus teve irmãos de sangue, isso pode alterar a percepção sobre seu papel como filho de Maria e José, questionando algumas tradições que exaltam sua singularidade. Para muitos estudiosos, porém, essa visão mais terrena da família de Jesus não diminui sua importância espiritual, mas enriquece nossa compreensão de sua humanidade. E você? Prefere acreditar na interpretação literal dos irmãos ou na explicação de primos e filhos de José? Comente agora e compartilhe sua opinião. Vamos discutir juntos, porque no próximo capítulo você vai descobrir fatos surpreendentes sobre como essas interpretações moldaram séculos de história cristã. Para compreender melhor a polêmica, é importante voltar ao contexto histórico e cultural de Jesus.
No judaísmo do século I, termos familiares eram usados de forma mais ampla do que usamos hoje. A palavra grega adelphoi, traduzida como irmãos, podia significar irmãos de sangue, primos ou até membros muito próximos da comunidade. Além disso, as famílias judaicas daquela época eram geralmente grandes e incluíam múltiplas gerações vivendo juntas. Isso significa que menções a irmãos podem ter sido um reflexo de uma rede familiar extensa e não necessariamente de irmãos diretos de Maria e José. Mesmo assim, os evangelhos não parecem usar essas palavras de forma vaga. Os nomes de Tiago, José, Simão e Judas aparecem de forma clara, sugerindo que eram figuras conhecidas e identificáveis, não apenas parentes distantes. Isso reforça a tensão entre interpretação literal e tradição religiosa. Outro detalhe interessante é que os textos não indicam conflitos familiares. Diferente de muitas histórias modernas de irmãos, a narrativa bíblica parece mostrar uma relação de respeito e proximidade, o que pode indicar que, independente de serem irmãos biológicos ou não, eles tinham uma relação próxima com Jesus. Essa ambiguidade histórica é uma das razões pelas quais a questão ainda divide teólogos, historiadores e fiéis ao redor do mundo. Um dos maiores pontos que alimentam a polêmica é Tiago, frequentemente chamado de irmão do Senhor. Ele não era apenas mencionado de passagem. Tiago se tornou líder da igreja em Jerusalém e desempenhou um papel central na organização da comunidade cristã primitiva. Se considerarmos que Tiago era irmão biológico de Jesus, isso nos dá uma perspectiva fascinante. A família de Jesus não era apenas simbólica, mas ativa na propagação da fé. Isso pode mudar completamente a forma como entendemos a dinâmica familiar de Cristo e seu impacto direto na história do cristianismo. No entanto, se os irmãos eram apenas primos ou parentes próximos, ainda assim Tiago assumiu um papel significativo, mostrando que a influência da família de Jesus transcende relações biológicas. De qualquer forma, Tiago é um elo entre a vida de Jesus e a construção da igreja primitiva, reforçando que a família tinha relevância histórica e espiritual. Além disso, outros irmãos como Judas e Simão também aparecem em textos históricos e tradições cristãs, sugerindo que a presença da família de Jesus era conhecida e respeitada nas primeiras comunidades. Esses detalhes mostram que a discussão não é apenas sobre biologia. É sobre como interpretamos os textos, como entendemos a história e como a tradição molda a fé. A pergunta "Jesus teve irmãos" não é apenas um detalhe histórico. Ela influencia diretamente a forma como milhões de pessoas veem a vida de Cristo e sua família. Dependendo da interpretação, a história pode reforçar a singularidade de Jesus ou humanizá-lo, mostrando-o como alguém que cresceu em um lar comum, com desafios e vínculos familiares próximos. A polêmica também evidencia como pequenas diferenças de tradução e interpretação podem gerar grandes divisões entre igrejas. Católicos, ortodoxos e protestantes mantêm posições diferentes, cada uma fundamentada em séculos de tradição, estudo bíblico e crença teológica. Para muitos fiéis, aceitar que Jesus teve irmãos biológicos pode gerar desconforto, pois desafia tradições antigas. Para outros, essa possibilidade torna a figura de Jesus mais próxima e real, alguém que compartilhou experiências de vida comuns como qualquer outro membro da família. Essa discussão ainda desperta curiosidade, debate e reflexão. Afinal, qual versão é a mais próxima da verdade? E você? Queremos ouvir sua opinião. Comente se acredita que Jesus teve irmãos de sangue ou apenas parentes próximos e compartilhe este vídeo com amigos para continuar essa discussão que atravessa séculos. Ao longo dos séculos, a questão "Jesus teve irmãos" permaneceu aberta, alimentando debates teológicos, históricos e até pessoais. Cada interpretação revela algo sobre quem somos, como entendemos a Bíblia e como nos relacionamos com a história do cristianismo. Se Jesus teve irmãos biológicos, temos a imagem de um Messias que cresceu em uma família real e humana, compartilhando experiências comuns e formando laços que moldaram a igreja primitiva. Se, por outro lado, os irmãos eram primos ou parentes próximos,
vemos uma tradição cuidadosa que preserva a singularidade de Maria e a virgindade perpétua, refletindo séculos de reflexão teológica. O mais fascinante dessa polêmica não é apenas descobrir a resposta correta. Talvez ela nem exista de forma absoluta. O que realmente importa é a reflexão que essas interpretações provocam, como nos fazem questionar, estudar e dialogar sobre nossa fé e sobre os textos sagrados. No fim, essa história nos lembra que a Bíblia não é apenas um livro de respostas prontas, mas um convite ao estudo, à interpretação e à conversa entre passado e presente. Cada palavra, cada detalhe, cada irmão ou parente pode revelar novas perspectivas e desafiar a forma como vemos Jesus, Maria e a própria história do cristianismo. Agora é com você. Compartilhe neste vídeo, comente suas ideias e continue essa discussão que atravessa séculos. Porque a história de Jesus e sua família ainda nos surpreende e continuará a provocar debates por muito tempo.